Flávio, cara, eu não tenho como trocar uma ideia contigo e não perguntar do que seria talvez a tua maior polêmica, que é o lance lá da Furna da Onça, que foi arquivado, né? Que tem a ver com rachadinha e tudo mais. O Furna da Onça é o nome de uma operação? Foi uma operação que fizeram lá no Rio de Janeiro. Isso. Essa operação, ela foi arquivada pelo TJ do Rio, porque a princípio, e aí tu me vê se eu tô falando... Não, pode falar, vou te esclarecer. A princípio, esse processo não poderia ter rolado no TJ do Rio. E aí foi anulado. É semelhante com o do Lula, que a diferença é que o Lula foi condenado e no fim foi anulado. Ô Igor, eu te agradeço por dar espaço, cara, porque assim, eu nunca fui sequer denunciado criminalmente por isso. Houve uma avalanche para moer a minha reputação de um processo que, se você olhar tudo que aconteceu dentro desse processo, é o maior atestado de idoneidade meu. Os caras quebraram meu sigilo 11 anos para trás. Os caras ouviram... 11 anos? 11 anos para trás. Nunca tinha acontecido isso na história. E tudo Ministério Público do Estado do Rio. E eu guardo essa informação, porque me acusam Bolsonaro de ter cedido a um monte de coisa porque eu estava preocupado com o Flávio em Brasília. Sim. Você acabou de falar que o meu caso se resolveu no Rio de Janeiro. O próprio lance da nomeação não tem nada a ver. Ramagem que tu mencionou lá no começo teria alguma coisa não tinha nada a ver. Eu fui investigado aqui pelo Ministério Público do Estado de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro. Então não teve esfera federal, Supremo, nada disso, tá? Isso chegou lá depois, mas já estava resolvido. Então os caras quebraram meu sigilo bancário 11 anos para trás. Os caras foram em cima de mais de 40 assessores. Os caras fizeram um inferno na minha vida. E a conclusão lá, tudo que eu tinha construído era compatível com o meu patrimônio, porque eu nunca fui, no início eu era apenas parlamentar, mas eu sempre tive a preocupação, o Igor, de ter o meu próprio negócio, de ter uma atividade na iniciativa privada, para não depender disso, que eu sei que é temporário, uma hora vai acabar, e eu não quero esperar eu perder um mandato, que é o que me dá uma condição boa, um salário bom hoje, para correr atrás no mercado privado. Ficar duro aí do assim, nada. não tem uma pessoa que fala que eu pedi dinheiro, que eu empreguei em troca de alguma coisa. Cara, não tem nada. Não tem nada. Mas foi aquela avalanche e fica na cabeça das pessoas essa história como se fosse alguma de corrupção. Mais uma vez, cara, eu não fui nem denunciado criminalmente. Então não teve início de processo. Insistem em me comparam ao Lula, um cara que... Olha quantos bilhões foram devolvidos, quantos acordos de leniência nas pessoas jurídicas foram feitos, quantos bilhões de pessoas físicas reconheceram que roubaram e devolveram, e diziam que era pro Lula, que o Lula sabia, que tinha consciência, que entregou dinheiro em caixa de sapato pro Lula no aeroporto de São Paulo. Cara, tudo condenado por um juiz de primeira instância, pelo Tribunal Regional Federal em segunda instância, pelo STJ, pelo STF, foi confirmado várias vezes. E aí chega um momento, né, que acontece alguma coisa do além, que precisa botar o Lula de volta no game, porque o Bolsonaro é uma ameaça à democracia. Então, assim, essa é a realidade do Brasil. Eu não tenho nenhum problema de responder qualquer coisa que você queira sobre esse assunto, mas é importante para parar com essa história de querer me rotular de uma coisa que eu não sou. Eu sou ficha limpa igual você. Eu não sei se você tá respondendo alguma coisa. Eu sou ficha limpa máxima, me respeita, pô. Não sou político. Político tem mais chance, é verdade. E se liga, tu tava falando de todo o processo dele ter caminhado por esse... e no fim ele ser descondenado. Porque assim, ele fala em... Na verdade, o campo à esquerda fala em inocentado, mas a gente sabe que essa não é a palavra mais... adequada, né? Foi outra coisa que aconteceu. Nesse sentido, cara, o PT e a esquerda, eles já brigaram muito com o Alexandre de Moraes, né? E aqui eu não quero te colocar em nenhuma ciranda, não, mas tu tem algum chute do que poderia ter acontecido para uma guinada, essa guinada que você tá descrevendo, que é, cara, primeiro os caras pegam no pé do Lula, depois, pô, o Bolsonaro ameaça a democracia. É tipo, lembra do filme... Bom, eu tô relatando, e foi a imagem que foi na minha cabeça com o que você falou, que é o Demolidor, mas não o Demolidor da Marvel, aquele do Sylvester Stallone, que eles congelaram polícia pra muitos anos depois descongelar. Então assim, o Lula tava na cadeia, mas o Bolsonaro é uma ameaça, então vamos tirar o Lula da cadeia para que ele possa combater o Bolsonaro. É mais ou menos isso que tu tá dizendo?
Não é combater, né? Quando tira da cadeia, já sabe o que vão fazer até o final do processo. Ele não saiu para competir. Ele saiu para tomar. E, tá, e na verdade... Complique, hein, Flávio? Não, e na verdade, Igor, na verdade, essa preocupação com o Bolsonaro e essa raiva, imagino eu, vem porque você tinha até então um teatro das tesouras ali, PT e PSDB. Aí você vai pegar na origem, cara, é a mesma costela, né? PT e PSDB. E quando vem um cara do nada, meu irmão, e quebra esse joguinho combinado, pô, quem é esse maluco aí? Quem tá achando que ele é pra acabar com o nosso sistema aqui, que tá tudo combinadinho, cada hora é um, todo mundo se dá bem, uma hora ele come melhor, outra hora ele come melhor, uma hora ele bebe água limpa, outra hora ele bebe água limpa. Quem é esse Bolsonaro? Então, assim, foi um cara que incomodou e tirou da zona de conforto. Muita gente estava acostumada com o poder em Brasília de décadas disso aí. O que tu sentiu quando tu viu isso aí rolar, cara? Porque, cara, de fato, assim, o teu pai, ele chega como o que é interessante como ele chega como um outsider do sistema, mas já estava há 30 anos como deputado. Então, de certa forma, conhecia aquilo ali em boa medida, né? Mas ele tinha essa aura do cara que vai... Porra, uma coisa que ele falou lá no começo, lá que me pegou, foi, cara, vou colocar um ministério técnico. E aí eu tenho certeza que quando ele chegou lá, ele se tocou que não dava pra fazer uma porrada de coisa que ele achava que dava. Mas o que tu sentiu quando viu, caralho, meu pai virou presidente, mané? Não, assim, eu senti, eu fiquei feliz, né, apesar de saber da confusão que seria pra frente. Tu achou que ia mudar alguma parada? Eu achei e ele mudou, cara. Você pode ter certeza que ele subiu, elevou o sarrafo e muita coisa que o Lula faz hoje, as pessoas comparam de como era no governo Bolsonaro e não tem comparação como é que o nosso governo era melhor. Não tem comparação em qualquer área, cara. Você escolhe uma área aí, a gente vai debater aqui e o que o Bolsonaro fazia é melhor, mesmo com a pandemia no meio do governo, mesmo com o início lá de guerra com a Ucrânia que impactou o preço do petróleo aqui. Ainda assim, cara, os números eram muito melhores do que hoje. Hoje você pega as empresas públicas, estatais, cara, dá mais prejuízo do que na época da pandemia o governo precisou botar dinheiro. E tu acha que com a gente, tá vendo isso? Eu acho que sim, porque o povo tem que entender o seguinte, como você tem uma faixa do orçamento muito limitada para você fazer investimentos, e as estatais começam a dar o prejuízo, Igor, o governo tem que botar dinheiro lá. Ele tira de onde? Ele tira dessa margenzinha que ele tinha de investimento. Então uma parte vai para recompor esse caixa. Tem empresa. Correio, por exemplo, 20 bi agora de empréstimo. O governo vai botar 20 bi que podia ir para outro lugar. E esse pequeno que sobra ainda, qual é a estratégia do governo Lula? Ele mete em programa social, em coisa que ele acha que vai dar voto, e aí, cara, você não vê mais obra de infraestrutura, coisas estruturais acontecendo no Brasil. E pior, ele quer ampliar esses gastos. O que ele tem que fazer para ampliar, já que ele não corta despesa? Cara, é meter imposto no teu lombo sem dó, que é o que ele tá fazendo. Porra, o Tachad, ele dorme e acorda pensando como é que ele vai inventar um imposto novo, cara. Ninguém aguenta mais pagar imposto, é um negócio de maluco. E não estão nem aí que se vai pagar. Ah, você ganha 10 mil reais por mês, tu é rico. Vou aumentar aqui a faixa de imposto de renda pra você. Então, assim, ainda vem com a narrativa mentira. Eu tô tirando dos ricos pra dar pros pobres. Tá o cacete. Porque quem mais sofre com um problema de inflação e de descontrole dos gastos públicos é o pobre, cara. Pô, pergunta pra você que ganha 600 reais Bolsa Família. Tu compra mais... você faz uma compra melhor agora com 600 reais ou com o Bolsonaro com 600 reais também? Com o nosso governo você conseguia encher o carrinho. As coisas eram mais baratas. O Bolsonaro tinha uma obsessão por redução de impostos. E agora onde os caras olham, os caras querem taxar. É um negócio de maluco. Então, assim, como é que pode o povo não enxergar que aqui tem um governo que quer, tem um projeto que quer aumentar imposto e um projeto que quer diminuir imposto? Vai votar em quem está aumentando imposto? Não vai, cara. Não vai. Isso aí é contra a lógica básica de qualquer ser humano. Então, assim, a gente tem muita confiança, né, que as pessoas vão enxergar esse troço. Não é possível, meu irmão. Vão enxergar isso e vão escolher um projeto diferente do Lula em 26.